mulher que injetou óleo no rosto, o que aconteceu com ela? Ela morreu. Isso foi em 2018, ela morreu aos 57 anos. A causa da morte não ficou muito clara, se foi porque o óleo do rosto dela desceu pro pulmão e causou a morte dela, ou se foi porque ela cometeu suicídio. Isso porque a vida que ela estava levando era terrível, era muito lamentável. Não, ela não conseguiu recuperar o rosto dela. Ela também não conseguiu recuperar e realizar os sonhos dela. Ela vivia num quartinho pequeno e abandonado. E toda vez que ela saía de lá, ela era vítima de muitas agressões verbais por causa da aparência dela. Ou seja, foi os últimos anos da vida dela, foi muito triste. Isso faz tempo. Se você ler meu blog, deve saber disso, porque há 2 anos atrás eu postei sobre isso, por causa que veio a história dela na minha cabeça e eu fui atrás pesquisar, porque eu gostava de acreditar que pelo menos ela estava melhor do que antes, sabe? Tava vivendo uma vida melhorzinha, mas não. Aí eu fiquei mega triste, quem não fica, porque não era o que a gente esperava. Esse vídeo não traz nenhuma novidade sobre caso, não tem como eu trazer pessoas da vida. É só um comentário, sabe, sobre isso. Se você não quer ouvir minha voz de veludo falando sobre as mesmas coisas, é só ler no blog, que é essa mesma coisa. Mas essa história, no jeito que é contada aqui no Ocidente, ela é cheia de erros. Por exemplo, a questão do óleo. Não foi óleo de cozinha, que muita gente conta, como se ela estivesse lá na cozinha e estivesse fazendo, sei lá, parece como se estivesse fazendo uma fritura e viu o óleo lá e pensou, não foi isso que aconteceu, foi óleo industrial. Ela não era doida, ela era doente. São duas coisas completamente diferentes. Outra é que ela não era modelo, ela era aspirante a cantora. O sonho dela era ser reconhecida como cantora. Isso é importante para o contexto dessa história. Eu disse no post que na minha visão assim é que hoje em dia ser cantor não é sobre voz, não é sobre música, mas é sobre um monte de coisa que não tem a ver com música. Uma delas é a aparência. Por que você acha que hoje em dia as pessoas mais mostram o corpo do que cantam, sabe? Mais mostra a bunda do que mostra a voz. Porque música deixou de ser sobre música e virou sobre entretenimento, que envolve muita coisa, como fofoca, treta, aparência, essas coisas. E nisso ela acabou fazendo, antes disso tudo acontecer, antes de tudo começar a dar errado, ela tinha feito mais de 100 procedimentos estéticos com médicos normais. Médicos, sabe? Certinho. O que tinha começado com um modo dela tentar apagar um sinal de idade acabou virando um jeito dela tentar mudar o que nunca esteve anteriormente errado, sabe? O rosto inteiro dela. Ela ficava colocando coisa dentro da cara dela pra tentar modelar, sabe? Como se fosse uma harmonização facial. E nisso o rosto dela começou a já perder o formato, só que não tava ruim, sabe? Não tava do jeito que acabou ficando. Penso que outra coisa também que leva, não só ela, mas vários outros cantores fizeram isso, é que é a competição extrema no mundo da música. Todo mundo quer ser cantor, até quem não canta, tipo eu, sabe? Literalmente todo mundo. E isso cria muita competição dentro do mundo da música. As pessoas elas vão no extremismo para poder chamar atenção. E quando você quer chamar atenção pela sua beleza, você nunca vai ser bonito o suficiente por causa de uma coisa chamada comparação. Você sempre vai achar uma pessoa mais bonita do que você, que está recebendo mais atenção por isso do que você. Por isso muitas pessoas falam que o jeito de fugir isso é seja você mesma, só que como fazer isso por causa da competição tá extrema? O mercado está muito saturado, não tem como fugir disso. Então, como eu estava dizendo, antes de estar tudo errado, ela estava lá fazendo os procedimentos estéticos dela, de boa e tal, até que o dinheiro acabou. E aí foi que um amigo deu um conselho pra ela, pra buscar o mercado negro, que lá era mais barato. E esse conselho meio que mudou a vida dela pra sempre. O problema do mercado negro é que você não sabe quem são aquelas pessoas, se elas realmente são médicos. Não, a maior parte não é médico, não tem, sei lá, eles não têm certificado de nada. Provavelmente nem foi na escola um dia, eles literalmente pegam coisas e enfiam na sua cara, e se você nem sabe o que são essas coisas, essa pessoa pode simplesmente mentir pra você. No início ela não sabia o que estava acontecendo, ela acreditava que o pessoal estava colocando um silicone medicinal, sabe, silicone que os médicos aprovam, só que mais barato, mas não era isso, o pessoal estava enfiando
óleo industrial na cara dela. Ela foi enganada. Não foi ela que começou isso. Não foi, falando de novo, ela não tava lá na cozinha e pegou óleo e enfiou na cara dela. Não começou desse jeito essa história. Vocês já viram. Se não, vai procurar ver, porque é interessante no sentido ruim. Que existem milhares de pessoas, até mesmo no Brasil, que acabaram passando por isso. Normalmente o pessoal coloca isso na bunda e no corpo. Coloca óleo industrial ou variantes disso aí. São coisas que você compra no mecânico. Obviamente não são coisas feitas para você botar dentro do seu corpo. Até porque, nossa, muitos motivos por que eu não colocar isso no seu corpo. Aquilo fica como se fosse num limbo dentro do seu corpo. Primeiro que o seu corpo não consegue absorver aquilo. Ele também não consegue jogar aquilo pra fora. Aí o seu corpo rejeita aquilo, manda anticorpo pra tentar jogar fora e não consegue. Porque aquilo não tá encapsulado, sabe? Ele tá solto, ele é um óleo que fica aí. E ele literalmente fica andando dentro do seu corpo. Isso que é muito bizarro e dá uma agonia do caralho. Ele fica na carne, fica na pele, fica no músculo, tudo lá. Livre e solto. E normalmente isso desce, né? Por causa de uma coisa maldita chamada gravidade começa a descer. Tem gente que põe na bunda, desce na perna, no pé. No caso, ela colocou na cara, começou a descer no olho, no pulmão. Aí começa a fuder tudo, sabe? Quando você coloca uma prótese de silicone, que é tipo encapsulado, é só você pegar e tirar, sabe? Tá lá o silicone, tudinho, mas não tem como tirar uma coisa que não tá encapsulada, que está solta, como eu disse. Enquanto seu corpo tá lá tentando rejeitar aquilo, é capaz ele começar a rejeitar partes do seu corpo pra tentar proteger o resto do seu corpo, pra proteger a sua vida. Então tem gente que perde perna, tem gente que perde partes do corpo, porque vai apodrecendo. Tem muitas pessoas que fazem sabendo que isso é óleo industrial, que isso não é certo de pôr no corpo, mas fazem porque elas acreditam que vão ter sorte e que nada de ruim vai acontecer com elas. Vai lá, vai. Mas muita gente mesmo põe não sabendo do que tá acontecendo, ou não sabendo exatamente o que tá acontecendo, por causa que não entende de medicina, normal, pessoas comuns não têm por que saber sobre isso. Ou simplesmente não sabem que aquilo ali, como eu disse, não era do médico, sabe? Que nem ela achava que era uma coisinha mais barata, mas que era a mesma coisa, mas não era. O que acontece assim, não só do pessoal que bota óleo industrial, mas as pessoas colocam silicone, preenchimentos com ácido hialurônico, essas coisas assim, começa a colocar no rosto e tal. É que as pessoas, elas põem pra modelar, mas elas nunca ficam satisfeitas. Por vários motivos. Um também por causa que, independente do que seja, mesmo que seja medicinal, essa coisa ela desce, por causa que o corpo demora para absorver. A verdade é que nem se sabe quanto tempo ao certo essas coisas elas absorvem. Isso é um absurdo, mas é verdade, o médico falou sobre isso, que às vezes demora mais de 5 anos para absorver as coisas que elas são aprovadas pelos médicos, sabe? Por isso que tem gente que põe, aí o negócio desce, o cara fica redonda, aí a pessoa coloca mais pra tentar consertar o rosto, aí desce, a pessoa acha que o corpo absorveu, o corpo não absorveu, que aquilo desceu e tirou o formato do rosto. A pessoa, aquilo vira tipo um bolo infinito, sabe? Vai colocando camada e nunca chega na cobertura, sabe? Que nem a cara da Gretchen, ela coloca, aquilo desce, aí ela coloca mais, aquilo desce, coloca, vai fazendo camada, a cara começa a crescer. Independente se ela não tivesse pegado óleo industrial, ela ia acabar indo pra algum caminho por aí. Só que o óleo industrial é pior, né? Por causa que nem absorver mais, aquilo fica pior ainda dentro do rosto. Aí imagina, aconteceu, eu caí nesse negócio da camada, desse ciclo infinito de botar, descer, porque achou que absorveu, mas não absorveu. E aí começou a piorar e perder cada vez mais o formato. O problema é que se fosse só isso, gente, vocês têm que entender, se fosse só isso, ela não teria chegado aonde ela chegou. Aí começam os problemas. O óleo, o que estava acontecendo com ela, começou a causar alucinações nela. Ela começou a ouvir vozes e ficar paranoica. E isso só se acalmava, só parava quando ela colocava no rosto, sabe? Então o óleo virou um tipo de jeito dela acalmar os sons na cabeça dela. Ou seja, o vício no óleo não foi por questões estéticas, mas sim por questões psiquiátricas, psicológicas que ela estava passando naquele momento. Se as vozes e
o sentimento paranoico que ela tava sentindo naquilo ali foi causada pelo óleo, ou se foi causada pelo estresse que a situação estava causando, ou se foi causado por algum problema psiquiátrico que ela estava tendo. A gente não sabe, por causa que as reportagens que eu li não revelaram isso. O que aconteceu? O dinheiro até pro óleo industrial acabou. E aquelas vozes na cabeça dela, e o que ela fez? Foi aí que a gente foi pro óleo de salada. Não foi por questões estéticas, tá? Foi por questões psicológicas. Por isso que o rosto dela chegou nesse tamanho, por causa que ela surtou. E aí, quando ela caiu em si, quando ela percebeu que a merda tinha acontecido, que foi por questões físicas, porque o corpo dela começou a sentir, sabe? Ela começou a perder a visão, por causa que o óleo começou a descer pro olho, por exemplo. E aí veio um corre-corre pra tentar salvar a saúde dela, que depois foi diretamente pra tentar salvar a vida dela. De início foram mais de 10 cirurgias pra tentar remover o óleo, só que eles não conseguiam remover, porque como eu disse, aquilo fica perdido dentro da pele, da carne, de tudo ali da pessoa. E aí os riscos dela perder a visão começou a ficar muito, sabe, não tem como fugir. E aí foi um médico do Japão que conseguiu salvar o resto da visão dela. Ela conseguiu tirar mais de 200 gramas inicialmente de óleo na cara dela. E o jeito que ela conseguiu pagar os médicos foi sendo uma piada na mídia asiática. Dando várias entrevistas, mostrando o rosto dela de perto, ficando lá à mostra, sabe, mostrando a vida dela. Como tava difícil, sabe, como se fosse um entretenimento. Como eu disse no post, um show de horrores. Tipo, ela ficou lá se expondo a desgraça que ela tava vivendo pra tentar pagar os médicos. A exposição teve uma consequência muito negativa na vida dela, por causa que, primeiro, ela virou um tipo de piada, uma lenda urbana, que todo mundo conhecia por causa disso, aí ela ganhou apelidos. E mesmo que a pessoa não reconhecesse ela, toda vez que ela ia pra rua, as pessoas percebiam o rosto dela. Então, meio que na TV ela era uma piada, só que quando ela saía na rua, nem aí ela tinha paz, nem pra trabalhar ela tinha paz, porque as pessoas reconheciam ela. E aí faziam piadas e gritavam com ela, essas coisas. Sabe, a pessoa fazer questão de chegar em alguém e avisar pra pessoa que o rosto dela tá zoado, como se ela não soubesse disso. Com a ajuda psicológica, ela finalmente conseguiu entender o que aconteceu com ela e por que ela chegou nesse ponto. E aí ela começou a se culpar, com aquela coisa de, eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Eu só posso culpar a mim mesma pelas consequências dos atos que eu escolhi fazer. Eu penso assim, isso, tipo, leva como se fosse um conselho se você tiver amargado em arrependimento por causa de uma bosta que você fez. Às vezes a gente toma escolhas idiotas na nossa vida, porque no momento que a gente tomou a escolha, a gente sentiu que aquilo era a única coisa que a gente podia fazer, porque a gente estava encurralado. Pode ser que hoje em dia você veja as coisas diferentes, você consiga ver, sabe, de uma forma mais ampla, por causa que você tá vendo o passado em cima do presente. Então você consegue enxergar e às vezes você vê que talvez você poderia ter tomado uma outra escolha. Só que naquele momento, quando você estava no passado, você estava encurralado, porque você estava numa caixinha escura, onde você não conseguia enxergar nada. E de repente você vê uma luz ali no fim do túnel e você segue aquela luz para tentar fugir daquela situação. E aí você se queima. Nesse caso, não viva na culpa. Tenha sim arrependimento, por causa que isso serve como aprendizado. Serve pra gente ficar acordado de noite e não voltar pra escuridão. Pra gente não voltar pros erros do passado. Nunca fique se martirizando, se punindo. Tenta prosseguir, por causa que um erro, por mais que seja idiota, por mais que, sei lá, destruiu parte da sua vida, isso não quer dizer que a sua vida acabou aqui. Acabou um capítulo, mas você tem um resto pra você viver. Você tem um resto pra você escrever. Ela tentou voltar atrás, sabe? Ela tentou realizar os sonhos do passado. Ela tentou voltar a recuperar a carreira de cantora. Tentou se sentir como antes, sabe? Sentir bonita como antes. E esse que tá o problema. Essa coisa é a gente tentar recuperar algo que a gente perdeu. Porque quando a gente não consegue, isso pesa muito no nosso psicológico. É que assim, ainda parte do meu conselho, quando a gente perdeu algo, a gente perdeu. A gente não vai conseguir recuperar, porque se perdeu no passado. A vida ela é pra frente, não pra trás. Não tem como a gente voltar no tempo. A gente se machuca quando a gente tenta voltar atrás, porque não tem jeito. A gente tem que procurar um novo significado, sabe?
algum novo sentido na vida em outro lugar pra frente, sabe? Porque a gente não vai recuperar. E eu não te julgo se você não conseguir, sabe? Se isso dói, por causa que quando a gente perde tudo por algo que a gente nunca vai ter, dói. Então eu entendo porque muitas pessoas não conseguem prosseguir. Muitas dessas mulheres que a gente vê na mídia brasileira que botaram óleo na bunda, silicone industrial na bunda, é a mesma coisa. São pessoas que naquele momento elas estavam com a autoestima machucada. E aí veio essa oportunidade de poder fazer alguma coisa que elas pudessem bancar. Naquele momento parecia uma solução, parecia talvez a única escolha que elas tinham, porque tem gente que fica, sabe, se sentindo destruído, porque não se sente bonita. Nossa autoestima é muito importante e pessoas fazem loucuras para conseguir se sentir bem com elas mesmas, para poder, sabe, parar de se sentir uma bosta. Porque a gente não pode fugir do nosso próprio corpo, a gente não pode fugir dos problemas, entende? E por consequências, tem gente que perde a saúde e isso acaba se amostrando em marcas no corpo. Como também tem gente que perde partes do corpo, que literalmente tem gente que gangrena o corpo, fica... Mas nenhuma delas cometeram um crime. Nenhuma delas fizeram isso para prejudicar alguém, ou muito menos elas mesmas, por causa que elas fizeram aquilo porque elas acharam que é uma solução. Você acha que alguém ia fazer merda pra tentar perder uma perna? Tipo, não, eu julgo o ato, por causa que a gente precisa repreender esse tipo de escolha, esse tipo de coisa, pra evitar que as outras pessoas façam, sabe? Tem que ter como senso comum de que isso é errado, pra ninguém fazer a mesma merda. Mas eu não julgo os sentimentos da pessoa, eu não julgo a pessoa, sabe, a pessoa machucada, a pessoa desse momento. A gente julga o ato, a escolha da pessoa que a pessoa fez no passado, mas a gente não pode julgar a pessoa nesse momento, os sentimentos de dor dela. Aquele clássico, ai, mas agora você vai ficar triste, agora você vai chorar. É lógico que ela vai chorar porque tá doendo. Não tem como você repreender a pessoa por ficar triste, por perder alguma coisa. Não tem como você colocar mais culpa na pessoa. Tem, mas você não deveria colocar mais culpa na pessoa. Por causa que toda vez que ela se olha no espelho, ela vai ver a cicatriz. Ela vai ver as consequências no ato dela. Você não precisa ficar avisando pra pessoa, ficar lembrando da pessoa merda. Porque ela sabe, porque ela, ou ela tá sentindo dor o tempo todo, ou ela tá vendo. A gente não precisa de ninguém pra lembrar das consequências dos nossos atos, porque a gente tá vivendo as consequências o tempo todo. A gente aqui, a gente vive as consequências das nossas escolhas. Não tem como esquecer. Essas pessoas precisam de ajuda pra entender que elas perderam algo, não tem como recuperar. Tudo bem chorar por isso, tudo bem sentir mal por isso, porque elas que é um luto, é uma perda. Mas que elas precisam entender que tudo bem, sabe? Não acabou aqui, ela consegue prosseguir. Ainda existe um futuro, ainda existe lugares para ir longe daquilo que elas perderam. Mesmo que aquilo que elas têm que procurar de novo não seja o que elas queriam no passado. Sabe, a gente vive de tantas formas, a gente não vive só em ser bonita nos olhos das outras pessoas, a gente não vive só nos elogios das outras pessoas, a gente não vive só na atenção que as outras pessoas nos dão. Não é na frente do espelho que a vida acontece de tantas formas. A gente sente prazer na vida de tantas formas diferentes. Se naquela época as pessoas não ficassem só, sabe, assistindo o ratinho agonizando perto da ratoeira porque não quer ir embora sem o queijo, sabe, aquela coisa de, é a mulher cara de ventilador, é a mulher do óleo, mas em vez disso, sabe, se simplesmente tivesse atenção e tivesse curiosidade de saber o que ia acontecer agora, o que ela ia fazer agora com a nova vida dela, o que ela ia fazer pra viver, as coisas poderiam ter sido diferentes. Porque não é só a pessoa, entendeu? É tipo o ambiente que a pessoa tá vivendo. Que a pessoa não consegue prosseguir se tá todo mundo em volta dela tentando botar ela sempre perto do passado, sabe? Sempre jogando pra ela naquele momento e não deixando ela ser outra pessoa, além da pessoa que errou e tá fodida. Se não é só isso, isso não deveria ser entretenimento, não deveria ser entretenimento de uma pessoa sofrendo. A vida dela seria menos cruel, seria sim a história de uma pessoa que perdeu algo, mas também a história de uma pessoa que encontrou outra coisa, sabe? Procurou viver de outra forma. Mas os coreanos, o do sul, porque do norte só temos Kim Jong-un pra admirar, eu entendo, sabe? É um outro tipo de sociedade que aparentemente dá mais valor pra aparência. Então, você tem uma influência pesada de sempre procurar aquilo e ela perdeu aquilo que muita gente acha essencial.
Então não me choca ela não ter conseguido prosseguir, não me choca ela ter ficado a vida toda sofrendo para tentar recuperar algo que nunca mais vai recuperar. E como eu disse, como tô dando a ideia, quando a gente fica nisso, a gente não vive, a gente fica em luto pelo resto da nossa vida e a gente não prossegue. Então é isso, é mais uma história triste pro blog, um final triste. Mas histórias podem ter finais felizes, é só você fazer uma na sua vida. Faça seu próprio final feliz.